Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 65. Já? Quase a minha idade. Eu, Ricardo Lopes, ao meu lado ele, que quase todo mundo odeia, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E no centro da bancada, ele, a lenda campista, o ator, músico e outras coisitas mais, Glaucier Arli, ou é Arli? É Arli. Ah, é Arli. É que eu costumo chamá-lo de Glaucier Capeta. Depois entenderão. Boa noite, galera. Prazer estar aqui, obrigado ao Opa. convite, né? Agradecer a sua pessoa, né? Que foi quem me convidou, então fazer jus. Não, o prazer é do Goitacast, né? E gostaria de lembrar que Goitacast tem o patrocínio da MR Veículos, mas a MR de verdade, da Avenida Dr. Felipe Web. O meu amigo Maurício Areias está com a promoção que você pode financiar o carro em até 60 vezes e só a entrada você pode parcelar em 18 vezes no cartão. Caraca. Só não compra carro quem não quer, só ou não quem dá pra gosta quem de quer. carro velho como eu, né? E a MR Veículos está na Avenida Dr. Felipe Web, número 431, no Turf Clube. Telefone DDD 22 99777 6464. E na internet, @MR Veículos Premium. E também temos o patrocínio da Boutique do Pão do Parque Imperial. O nosso lanchinho aí, né? O salgadinho. Uma suquita laranja geladinha lá da Boutique do Pão do Parque Imperial. E a Boutique do Pão do Parque Imperial fica na Rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. E na internet, @Boutique do Pão 339. Lembrando que a Boutique do Pão do Parque Imperial está no iFood. Você nem precisa sair de casa. Que luxo. Olha só. Boa noite aí a Fernanda Gomes, que está curtindo o Goitacast, né? Pelo Facebook. Então, Glaucier Arli. Para começar, né, Glaucier, a gente gostaria de saber da peça aí que rolou em dezembro, né, cara? Um apanhado bem interessante, né? Da vida campista, né? Do cotidiano campista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Fala primeiro quem é o Glaucier, né? Quem é o Glaucier? Bom, Por que Glaucier? vamos lá. O meu nome, né? Quem colocou o meu nome foi minha avó por parte de mãe, quer dizer, a minha avó materna. Não sei o porquê, né? Brasileiro não é, né? Se você for falar conforme o francês, vai ficar Glaucier. Glaucier. E ficava Glaucier legal. é um francês Glaucier. abrasileirado, né? Arli, eu acho que eu já penso, quando eu vim, né? Eu acho que lá em cima, eu não sei, eu achava que eu ia ser artista, por isso que o meu nome é... Já sabia, já. Foi uma previsão. O nome é forte. Bom, o Glaucier Pessoa é artista, né? Músico, ator. E aí, até chegar aonde eu cheguei hoje, a gente passa por várias coisas, né? Até seguir o que realmente a gente quer de caminho. E você sempre soube, assim, desde criança, você é artista, eu sou artista, ou pintou outra profissão, ou paralelo, como é que foi isso aí? Não, eu fiz Senai, eu sou formado no Senai, mecânica gasolina, mecânica diesel. Caramba. Quer dizer, já fui subgerente de motel, já Legal. fui operador de som, né? Na antiga cultura, né? Ali. Já virei muito traço de concreto. Então, quer dizer, no geral, cara, pra gente chegar onde a gente quer, a não ser que você nasça em berço de ouro. Mas muitas Verdade. vezes você nasce em berço Seja de herdeiro, ouro, né? mas não tem dom. Tem isso também, né? Não, que eu vejo muito, sempre no Faustão, nesses programas, eu só sei fazer isso, se eu não fosse artista, eu morreria de fome, né? Eu, Nossa. até hoje, graças a Deus, não morri não, né? Mas me virei e de vez em quando precisar também a gente faz. Porque Brasil, arte é um negócio complicado, né? Mas a gente é sobrevivente. Muito complicado mesmo. A gente é sobrevivente e a gente tá na luta aí. Nós somos a soma das nossas experiências, né? Sim, que sem nos, dúvida, sem dúvida. que nos moldam. Não, e principalmente uma arte, né, que tá fora daquilo que a mídia impõe, né? Sim. A mídia diz hoje, arte é só influenciador digital e cantor de música sertaneja universitário. Sim.
Se não for isso, você é um merda. É mais ou menos isso, né? Até porque o que a gente... Esse cantor sertanejo, o pessoal vai ficar pau da vida comigo, mas assim, não é cantor sertanejo. Isso é um pop misturado com sertanejo. Tô falando como músico. É um pop de calça apertada. Isso. Chapéu. Chapéu. Eu tô falando com argumento. E bêbado. Entendeu? Falando com base. Não tenho nada, sabe como? Cada um faz a sua, mas não é a raiz não, tá? Não, é porque eu tava conversando, né, que é meio assim, né? Quem não tá nesse nicho que a mídia impõe, é muito difícil você sobreviver com a arte. O que é o mais alternativo, É né? o que agrada a massa, né, hoje em dia. Verdade. E não deveria ser assim, né? Deveria ter espaço para todo mundo, né? E às vezes o público não tem nem chance de conhecer o alternativo. Às vezes até gostaria do alternativo, mas não tem um teatro, um local que apresente aquilo porque não vai vender. Sim. O capitalismo, né? Exatamente. Você, claro, você vem vender o seu produto, mas você também não tem que fazer lavagem cerebral nas pessoas. Esse é o melhor. Você tem que dar opções. E você tem que ter o livre arbítrio de escolha, né? De verdade. Então, fazer o quê? E eu vejo aqui na nossa cidade, né? Nós temos aí 2 teatros que são mantidos pelo governo, né? E a gente não tem assim uma segunda via, né? Uma alternativa assim particular, um teatro, um local. É muito difícil, né, cara? Então você sempre tem que estar nos editais da vida, né? Não tem uma coisa assim particular. Muitas vezes a concorrência não é aberta nem justa, né? Não é verdade. Eu tava falando agora por estar envolvido, né? Mudou um pouquinho, abriu um pouquinho o espaço. Não como a gente queria, tá? Falando como artista, né? Deu uma melhoradinha. Já é tipo assim, uma gota d'água no café. Um passinho para Isso, já é em relação à questão que tava, né? A questão da divulgação de trabalho, por exemplo, agora no fim do ano, nós fizemos o mais recente, que foi o Assalariado, que foi no museu. Foram as esquetes, né, que foram feitos, os monólogos nossos, e uma série, e fez parte do encerramento, né, do curso Letras e Movimentos. A direção, né, do Guilherme, o geral. Guilherme Freitas. Isso, o Guilherme Freitas. O Paulo Vitor, nessa preparação de ator. A Também Beth, conhecido como Biscoito. A Beth na parte de preparação vocal, né? Esse ano ela ajudou a gente lá. No passado eu dei uma força pro pessoal, né? Fizemos em novembro o Meia-Noite no Museu. Aí eu fui o Visconde, né? O Barão da Lagoa Dourada. E aí cantei um trecho de ópera, uma parte da composição é minha, uma parte é da Beth. Me suicidei 18 vezes, que é a história ali, né? Ele financia a ponte do meio. E haja reencarnação. Que é a ponte de ferro, né? A ponte do trem. E depois ele fica endividado e se suicida, né? Se atira do próprio Paraíba. É bem romântico isso, né? Se suicidar da ponte que o cara mesmo fez. Tem esse lance assim. E aí, no caso da gente, como a questão da arte ela é muito... mil e uma coisa ao mesmo tempo, praticamente. E fiz o Alto de Natal, né? Que eu também participo da Paixão de Cristo, que é a questão sacra, né? E o Alto de Natal, onde o meu personagem, né? Que é a direção... tá o Rodrigo, né? Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes, meu amigo. Isso. Um abraço. A Duda também, a Duda Oliver. Duda Oliver. Isso. Nossa. Já gravamos juntos, Já né? fizemos Cambaíba. Isso. Casa do Capeta Também. Duda Oliver. Saudade. Entendeu? Gente muito boa. E ela é super gente boa. E aí onde eu faço um rei mago. Não rei magro não, tá? Um rei mago. Que aí não estaria muito de acordo, né? Não tá fazendo jus, né? Inclusive, esse trabalho, né, Glauci, é o trabalho até que eu comecei, né? Perguntando a você sobre a peça, né? Que estava em cartaz agora em dezembro. Sim. Mas eu sei, né, que você fez muitas coisas, né, cara? Curtas. Você também é músico, né? Trouxe até um instrumento aqui bem interessante. Daqui a pouco a gente vai... É você que fez, né?
A criação não fui eu que inventei. Que desenhou... Não, eu montei ele. Reproduzi, mas isso aí já existe várias versões. E esse instrumento fez parte da peça. Sim, porque o meu personagem, a Santidade, ele vem cantando, né? O poder, né, de persuasão cantada, né? Com ele. Eu vou pedir ao nosso piloto Billy, tem um videozinho com um pedacinho dessa peça, Assalariados. Isso. Só pra você ter o gostinho aí do que foi. Bem, na verdade, foi um ensaio, né, da peça. E eu gostei de ver o vozeirão do Glaucier, rapaz. Rapaz, eu ia comentar isso agora. Ele tem uma projeção de voz. E é que no teatro a gente usa muito essa projeção de voz, né, cara? Porque, na verdade, na maioria das vezes, é sem microfone. Então, por exemplo, o teatro de bolso tem uma acústica muito boa. Mas tem teatro que não tem. Então, eu lembro, né, de quando a gente tava ensaiando, sempre o diretor falava, a velhinha da última fileira que eu ouvi. Então você tinha que projetar a voz sem gritar, né? Aquela coisa, não é gritar, é projetar a voz. O diafragma e mandar base. Aí vai diafragma, vai pé, vai intercostal, junta tudo e vai. E o que é um pouco diferente, por exemplo, no curta. Porque no curta, né, a câmera tá aqui perto com o microfone e você não precisa ter aquela projeção tão grande. Né, Glaucio? Que existe essa diferença de... televisão pro teatro, nessa questão, né, até dos movimentos é diferente, né, cara? Sim. No teatro é uma coisa mais marcada, mais exagerada. E na televisão e no cinema é uma coisa mais natural, né? Como se você estivesse mesmo em casa. A questão, eu acredito também que a televisão, o cinema, ele é mais focada. O teatro, quando você tá no palco, seja que você tenha uma quarta parede, né, um tipo italiano, um palco italiano, ou arena, semi-arena, as pessoas vão te ver total. E a TV, na TV ela te focou ali, verdade, só o seu rosto. Seu olhar. Aquela coisa ali e tal. A parte a maior parte das vezes, né? A parte da sonoplastia vem depois, a edição, né? Musical. E teatro não, bicho. Você vê que ali a gente tava fazendo o ensaio ali, né? E tem que chegar feito e fazer mesmo. Feito ao vivo e a cores. Exatamente. E você que está assistindo a gente aí, tanto no YouTube como no Facebook, nos comentários tem o link do curta que nós fizemos em 2010, A Casa do Capeta, onde o Glaucier é o personagem principal, o Capeta. O próprio. Por isso que eu fiquei em dúvida de Arli ou Arli, que eu sempre chamei de Capeta. Um dia ele tava na igreja, eu falei, ih, rapaz, só vou chamar só Glaucier, que não vai ficar legal, né, cara? Na igreja, Glaucier Capeta, não dá certo. E foi bem legal aquele dia, né, Glaucier? Porque foi tudo acontecendo, né, cara? O universo conspira, né? Tipo assim, a gente foi ter uma oficina com o grande Rodrigo Aragão, que já fez assim, grandes filmes, ganhou prêmios. Ele fez um filme Guarapari, se eu não me engano... Mangue Negro. E Mangue Negro. Cara, assim, se eu não me engano, ele fez o filme, se eu não me engano, com 80 mil reais. Isso pra um filme não é nada. Isso se falando de um filme longa, é tipo assim, de graça, entendeu, cara? E ele foi dar uma oficina no Sesc. Tava lá dando uma oficina e foi tudo acontecendo, cara. Tipo assim, ele deu oficina no sábado e no domingo a gente foi fazer, cara. Foi fazer. Eu na minha, tranquilo, só olharam pra mim, ó. O quê? Você. Ele era o principal, o protagonista. Tipo, normal, né? Como a maior parte da galera ali, né? Como a gente fez Cambaíba. A Maldição do Voto, né? E isso, né, nesses três nós fizemos junto. E agora acabamos de gravar esse Não Mais, do Fabrício Esteban,
né? Não é o Mira, não, né? Não. Ah. E a gente está brevemente vai estar também lançando, deixa eu ver se a memória não me falha, aos olhos, eu acho que é aos olhos do lobo, acho que é isso mesmo. Depois eu entro em ver direitinho. Seria maneiro reunir esse acervo todo num canal só, num lugar só. Verdade, verdade. É porque, por exemplo, Casa do Capeta, né, foi uma galera. Mais ou menos a mesma que fez Cambaíba. Só a direção diferente, sim, né? Que sim, foi sim. aquele argentino que fez Cambaíba. E agora, a galera, o Wellington tava lá. Agora, esses outros, né, já foi uma outra galera. Já é um outro canal. Tem o Elias, que nós já conversamos com ele aqui. Um psicólogo magrinho. Ele fez a Casa do Capeta. Elias fez a Casa do Capeta. Elias fez a Casa do Capeta. Ele fez um filme comigo que eu era um zumbi. Que o Alessandro, grande maquiador, ele me transformou num zumbi. Entendeu? E esse filme ganhou prêmios, cara. Ah, tá. Dead Tronos. E depois nós fizemos também um filme que a minha cena era tipo assim, era um mafioso, só de bigode, fumando charuto, cara. Preto e branco, mudo. Elias gosta muito dessas coisas, Alessandro, né? Preto e branco, aquela coisa sombria. Então, esses já são os invisíveis, né? É o canal dele. Aí já tem esse que era do Wellington. E o Wellington Cardoso, um abraço pra você, se você estiver assistindo. Cara, a gente tem que voltar a fazer esses curtas. Que ele pira. Trazê-lo, sim. Vai ser muito doido. Ele pira no filme, ele vai pirando, cara. Entendeu? Vai surgindo ideia nova na hora. Ele gosta muito. Assim. Ele gosta muito. Mas eu acho isso legal, cara. Sabe por quê? Porque foge do contexto quadradinho. Exatamente. Processo criativo. Exatamente. Aí, não, tem que fazer assim. Tá, vamos fazer assim, mas por que a gente, antes de chegar aqui, pode passar por aqui? Por que não muda? Assim, A Casa do Capeta, por exemplo, não tinha roteiro, a gente foi fazendo. Foi fazendo, você vai morrer agora. Cara, nós começamos às 10 da manhã até às 18. Um filme de 11 minutos. Na antiga... O Casarão da UF. Ali da esquina, né? E no final foi engraçado que, pra completar, tava passando uma procissão. O nosso amigo olha na janela, né, cara? Aí... Bicho, foi uma demanda muito doida, cara. Eu tava escantilhado, né? Aí o pessoal olhou, será que isso é verdade? Será que é ilusão? Será, sei lá. Deve ser uma lenda até hoje, né? O cara, nossa, eu vi ali na janela. E ninguém tratou nada. Sabe? Não tratou. Ninguém armou nada e passou naquele momento ali. Momento certeiro, cara. E um fato curioso, eu tava fazendo um ano de casado, né? Sério? Continua. Que bom! Tipo, depois dali foi só um ano mesmo. E eu, cara, eu fui um dos últimos a morrer no filme, né? Eu fui embora. Eu literalmente papei todo mundo. Papou todo mundo, né? E tipo assim, cara, eu tava com muita fome. Que foram assim, 8 horas de gravação, né? Então eu peguei a moto, eu com aquele sangue na roupa, todo mundo, o que houve? Você caiu de moto? Eu falei, não, eu tava gravando um filme. Aí ninguém ficava assim, tipo, qual é a sua, cara? Entendeu? Eu de moto, cara, foi muito maneiro assim. Tem coisas que acontecem, cara, que fica marcante. E uma galera boa, né? Galera boa, rapaz. Boa porque a galera se uniu e fez. Tipo, quando você tem uma equipe e a equipe pega a sua ideia e faz acontecer, a coisa acontece. Mas quando tem um ou outro que... E era uma galera grande, cara. Bastante gente, assim. O pessoal compra a ideia, né? Eu não sou muito fã de estrelismo, não, sabe? Eu acho que... Sou muito fã de conversar, de tirar um consenso, um equilíbrio, né? Pra poder as coisas acontecer. E tem uma cena ali que é engraçado, né, cara? Não querendo dar spoiler, né? Mas, tipo assim, o filme é mudo com um fundo musical. Então você tinha uma hora ali que eu tinha que fazer tipo aquele som de cravo ali, muito doido. Muito bicho. doido. Tinha que fazer tipo uma oração, assim, uma coisa desesperada. Aí o Rodrigo Aragão fala qualquer coisa, malditos anões do mal, rapaz. O Rodrigo começou a dar risada. Continua. Anões satânicos. Tipo, fala qualquer coisa, bicho. Vai sair nada. Vem na hora e foi, bicho. Aquele desespero, aquela cara de... Rapaz, que dia doido, cara. Que maluquice, cara. Tem a história também, né, da sobrinha da Samira, né? Samila. Samila, Samila veio aqui com a gente, é do Musicato. Uhum. Que ela canta, ela é atriz também. Gente muito boa também. E aí ela tava com a sobrinha dela. Eu acho que a menina tinha 7 para 8 anos. E verdade. O cara tava caracterizando, né? Menino de boa, conversando e tal, dando risada. Aí eu saio,
Quando eu volto, a menina, a garota, a sobrinha dela, né? Agora deve estar uma moça já, né? Já. São 12 anos pra 13. Se for 8, ela deve estar com 20 anos. Eu acho que eu não lembro Já mais. tá adulta. Né? Aí ela começou chorando. Sou eu. Não sei o que. Aí Samila pegou. Tipo que assim, tinha um local lá que a gente, tipo, é como se fosse o nosso camarim, né? A gente mudava ali a roupa, coisa ali. E tudo no casarão, maluco. Casarão como tava. muito sinistros. Mas foi muito E maneiro. Cambaíba depois, né? Que foi bem legal também. Cambaíba também. Que depois rolou até uma polêmica, né? Isso. E a gente não sabia, né? Não sabia. A gente gravando coisa assim, sem nenhum contexto histórico, entendeu, cara? É ficção pura mesmo. E coincidência ou não, né? Começou a rolar os lances aí, né? De corpos, de ditadura. Que foi... O pessoal era incinerado lá. Né? Verdade, é verdade, cara. A gente não tinha noção nenhuma disso. Nada, a gente tava ali pra fazer um filme. Que ali, na verdade, o filme ele é um curta, que ele é um trailer. Aí ele fala assim, Cambaíba, nunca nos cinemas. Aí teve gente que falou, é sério isso, cara? Que eu fui pra lá, fiquei também umas 8 horas, foi só um trailer, mas ficou maneiro, cara. Foi uma sacada interessante. A gente viu no Sesc. Né, bicho? A galera se entregou legal, cara. O Márcio Rios, magrinho. Tem tempo, então. Márcio Rios e Márcio Ramos. Na época ele era fitness. Tem tempo. Magrinho, eu também era magrinho, todo mundo era magrinho. A pessoa só inchando, cara. Eu tinha um pouquinho mais de cabelo. E menos barba, né? Menos barba. Não, era uma época muito legal, né, cara? Foi uma época boa. Arte pela arte, né, cara? Nada de grana. A maldição do voto também, né? A gente gravando ali, aquele cara passando ali, né? Na hora ali. Teve algumas situações mas ficou muito maneiro, né? O negócio ficou muito polêmico assim, que eu acho que era a finalidade do filme, né? Você já fez alguma coisa com o Carlos Bisonho? Não. Eu sei quem é, mas não... Eu fiz uma participação em Neve Negra que ele fez. Bisonho não. Bisonho, só que, tipo assim, minha cena ela foi literalmente cortada, só apareceu meu sapato. Mas chutando o cara. Mas fazendo jus, né? Fazendo jus. Aí eu chamei todo mundo no SESI pra assistir. Aí eu sabia que aquele era meu sapato, mas aquele pé ali... Mas aí ele não pode reclamar porque o cara... ele tá fazendo jus à cena, não é? Comercial de sapato. E esse filme foi engraçado, que a gente gravou ali naquela igreja da Lapa, na curva. Então, não só eu, o Iverson, uma galera entrava chutando o Toninho Ferreira, que é até um dos humoristas mais velhos de Campos. Rapaz, a polícia chegou, cara, achando que era briga, mas tinham que explicar, não. É a rua de fluxo, né? Chamaram a polícia, cara. E ficou bem original, né? Ficou bem original. Talvez se você fizesse... aproveitar, né? A polícia chegando, pega filmar. Só não aproveitamos que era um filme de época. E era um carro moderno, uma coisa moderna, assim. Né? Tá. Porque situações, se você... Muitas vezes você não tá no esquema, mas acontece sério. Aproveita Igual o caso da procissão lá, né? A procissão, rapaz. Nossa, foi muito contraditório, muito demanda, muita cara. coincidência. Foi muito certo. Eu falei, não acredito que isso tá acontecendo, cara. Muita demanda mesmo. Não teve aquela... Gente, como é que a gente não tá aquela turma de procissão? Andou, o pessoal fazendo... Quantos figurantes? Tem que pagar esses figurantes todos. Mais figurantes que atores. Cara, os andores, o pessoal rezando, aquela coisa toda. O santo carregando. Sinistro, bicho. Eu nem lembro o mês ao certo que foi. Foi outubro. Que santo que tem outubro? 17 de outubro. 17 de outubro. Eu acho que 2010. é São Geraldo, né? 17. 2010, cara. Eu também não coisa muito essa questão, né? Digo muito essa questão religiosa, mas eu acho que é São Geraldo. Eu lembro que foi de 17 de outubro. E eu lembro que o Alessandro, né, que ele sempre atuou mais nessa parte das maquiagens, o sangue. Eu fiz com ele um filme chamado Nas Suas Mãos, um curta. E participou, quem dirigiu foi o Fabrício Mira. Né? Então um filme assim muito pesado, cara. Então ele nem colocou no YouTube. Ele colocou no Vimeo. Ia ser bloqueado. Mas eu acho que até no Vimeo foi retirado. Foi banido. Foi banido. Porque o filme era o seguinte: eu era um pastor e deputado. Então eu chego em casa e encontro meu filho com outro cara. E tipo assim, eu
arrebento os dois na porrada. E o Fabrício, rapaz, é pra porrar de verdade. Eu acabei machucando o cara, mas o cara, não, tá valendo. E aí, cara, ali na Câmara, na escadaria da Câmara, eu venho passando assim, aí vem o Alessandro, né? Pastor! Aí quando ele aperta a minha mão, começa a sair o sangue das mãos assim, cara. Aí foi nas suas mãos. E foi o Alessandro que bolou essa parada toda, ele e o Fabrício. O Fabrício era mais as imagens, né? Só que esse filme não tem lugar nenhum. O Alessandro, ele é muito bom. Ele é criativo, entendeu? Nessa questão de roteiro e na maquiagem o cara é muito fera, desenha muito. A gente fez a maldição do voto, ele esculpiu no coração na batata. Na batata, cara. Acho que eu acredito assim, cada um nasce com um dom. Desenvolver ou não é ordem pessoal. Mas quando você faz o que você gosta, cara, o filme é outro. Ele entendeu? Tinha uma sala ali na Formosa, próximo ao... aquele plano funerário, Boa Viagem, né? Boa Viagem. Mas eu acho que ele não tá ali mais não, cara. Ele... há muitos anos quando vejo, a gente teve algumas discussões por questões políticas e daí a gente não conversou mais. Normal, assim, não, eu penso o seguinte, a arte, como a saúde, enfim, né? A questão educacional é o bem da humanidade. E o que acontece, vamos botar, a gente tá em Brasil, né? Você tem que respeitar o espaço do outro. Porque às vezes você perde a amizade por causa de... Hoje eu sei disso. Entendeu? Não cara, porque não vale a pena. Sua ideologia, a ideologia é sua, né? Mas é você chegar a um consenso. Você não vai mudar a cabeça de ninguém. Cara, não vai. Os caras lá também não. Entendeu? É só pra perder a amizade e se estressar. Não vale, cara. Não... Então foi um cara que aí ele... Que ele também é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, eu tenho a minha página, ele tem a dele. Aí eu põe um comentário, ele vem e comenta. Aí eu não posso responder mas eu tenho a democracia também, né, cara? Eu escrevo, ele comenta, eu comento novamente, aí ele já não aceitava. Mas hoje eu não faria isso, entendeu, cara? Hoje, porque eu acho assim, não vale a pena você perder uma amizade. Deixa passar. Não, é aquele negócio da razão e do coração, cara. Às vezes é melhor você deixar passar, porque você perde uma amizade, um cara legal... Por bobeira, cara. E tipo assim, o que isso trouxe pra mim? Ainda. Terceiros que nem me conhecem e eu não ganhei nada com isso, só perdi. Hoje é legal porque você tem essa maturidade de saber, né? Pois isso é maneiro. Mas isso aí, duras penas. Sim, mas como na vida tudo tem um preço e a gente sempre paga por alguma coisa, nunca é tarde pra aprender, mas teoria da relatividade. Isso não foi só na arte não, cara. Assim, até com familiares, amigos... Eu bati muito de frente, entendeu? E depois eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Questionador. Não, questionar uma coisa, mas tipo assim, eu agredia verbalmente as pessoas, chamar a pessoa de burro. Quer dizer, que isso, cara? Sem necessidade. Sem necessidade, pra que isso, né? Não, tá melhorando, tá aceitando. Não. Tá sendo quebrantado. Eu acho que eu tenho um mínimo de humildade, né, cara? Tem que reconhecer, de rever, né, cara, as minhas questões, porque eu só perdi. Só perdi com isso. Eu lembro que tinha eu acho que eram 2 meninos ou 3 que nós fizemos uma peça no Sesc, que nós quebramos até a porta do Sesc. Com o Rafael Lamparão, conhece? Eu acho que sei. Que usava uns dreads, não sei se... Eu acho que eu sei. Ele é sociólogo, já... Muito louco ele. Aí eu no ensaio, eu fui dar um chute na porta achando que a porta era de madeira, mas eles pintaram o vidro com a mesma tinta da madeira. Aí dá aquele trim. Aí eu falei, Rafael, encosta devagar a porta. Ele, beleza. Aí depois ele esqueceu. Então a cena era o seguinte, eu era o pai dos meninos e ele era uma Branca de Neve travesti. Então ele batia na minha porta, quando eu abria a porta, eu me assustava com ele e saía correndo. Nisso que eu saí correndo, ele empurrou com a porta. Lá da coxinha eu ouvi o vidro caindo. Cara, a galera levantou, começou aplaudindo, achando que fazia parte da peça aquilo. E o rapaz era Branca de Neve. Ele tava achando se era Dunga ou era Dunga. E eu tinha que correr, né? Me Branca assustando. de Neve. Que aí, quando eu tomava esse susto e corria, já mudava pra outro sketch. Já virava a sketch dele, era o monólogo dele, ele sozinho falando e tal. E eu corri. Lá eu falei... E ele foi falando, tá nem aí. Aí depois, a Daisy, né? A direção, né? Ela, Ricardo, a porta foi quebrada. Eu falei, eu vi, cara. Nunca mais me chamou pra nada. Prejuízo você deu depois. Não valeu o cachê.
Ô, Billy, depois dá uma subidinha que chegou alguns comentários aqui. Vamos ver aí quem tá assistindo a gente pelo Facebook. Fernanda Gomes, eu já dei boa noite. Nelma, minha amiga, boa noite. O Wellington Júnior, o Mamute. Mamute Cash. Aí, Mamute, ó, um bom convidado, ó, pro Mamute. É Mamucast ou Mamute Cash? Mamute Cash. Mamute Cash, aí, um ótimo convidado aqui, ó. Engraçado, teve alguns comentários que chegou aqui no meu, mas não apareceu ali. E no YouTube, né, o Mamute Cash aí, respondeu. Dando boa noite. Ícaro Folie, meu amigo, ó, tô te esperando aqui pra gente falar de empregabilidade, né, meu amigo? Eu acho que 2023, né? Não, eu tenho certeza. 2022 vai ficar meio difícil. Vai ficar meio difícil. Apareceu ali os comentários. Ali, o Wellington, que é o Mamute. Grande Fernando. Nelma Moreira. Ricardo, se puder mandar um alô para o Rio de Janeiro, eu te agradeço. A galera está assistindo. Opa! Legal, Rio de tá Janeiro! vendo? Aí, ó. Muitos alôs aí pro Rio de Janeiro. Grande Nelma. Adoro o Rio, cara. Pô, o Rio é top. Não. E a Fernanda... Muitos trocam, não... A Fernanda aí falando, né, que muitos trocam o teatro pela Globo, Netflix, e ela não, ela sente falta da energia do teatro. É aquilo que a gente estava comentando aqui. Porque é o seguinte, quando você tem todo um processo, né, de estudo da técnica, a questão também, quando você está em cena, você empresta, né, o seu corpo ali, mas tem a sua energia, você tem a vibração do momento, tudo contribui. Tipo, um trechinho, né, que você viu que aquilo era... O ensaio. O ensaio. Agora, quando você põe a cena real, é totalmente diferente. Isso não é novidade para ninguém. E você tem que... A troca de energia, né? Com as pessoas. Isso é muito legal. E já que a televisão é uma coisa legal, mas é fria. É frio. E o teatro é frio também. Tem aquela coisa, né? Que tem todo um processo. Tem um ensaio, né? Aí primeiro vem a leitura. Sim. Aí vê quem fica melhor no qual personagem. Depois tem a leitura, né? Com aquele sentimento. Isso, e você vai amadurecendo. Pra depois você decorar. Aí tem as marcas. Sim. E a marca, cara, ela te ajuda muito no texto. Porque às vezes no movimento você lembra de uma... Sim. Entendeu? Sim. É uma deixa às vezes. E o figurino, que é diferente você ensaiar com e sem figurino. Sim. Até pra plateia, né? Muito diferente. O cara se sente dentro do acontecimento. Exatamente. Sim. Quando eu fiz, por exemplo, o Trem da História lá no museu, que eu fiz um abolicionista, né? E praticamente eu contava a história de José do Patrocínio, né? Tipo, o outro, aquela coisa de, digamos assim, meio que fofoqueiro, né? Olha, a mãe do cara é esse, o pai do cara é esse, o pai do José do Patrocínio era padre, a mãe era escrava, né? A questão dele como abolicionista, e você interagindo com o público. Lá, nesse caso, foi diferente. Num palco italiano, você tem né? Você está no palco. E quando as pessoas interagem com você, você tem que estar interagindo ali, ó, falando com um, falando com outro. Quer dizer, tudo varia muito da proposta do que você quer, tá? E como você vai fazer. Tentar equilibrar a questão emocional, né? Com a questão também profissional, porque se você deixar a emoção fluir demais, dá aquele... Verdade. Sabe, personagens. Isso, então você tem que... Sabe como ter o equilíbrio. Isso é em tudo, né? Porque quando se fala em personagem, né, o pessoal pensa muito em texto, mas tem o modo de se mexer, de andar, sim. a postura, Sim. né? Porque se você vai fazer uma peça de época, por exemplo, é uma maneira diferente, Sim. né? Até de o linguajar, tudo linguajar, diferente. postura. Eu me lembro que eu fiz um personagem que eu mancava, eu não podia esquecer que eu mancava. Eu era um aleijado. Pensou se eu esquecesse? Nossa, aí andando normal. O cara se curou milagre, aleluia! Ele tá fazendo uma peça épica. Jesus tocou nele, enfim. A Fernanda Gomes aí mandando um beijo pro Billy. Ela disse que ele é o filho dela do coração. Mas, ô Fernanda, ele não tem idade pra ser seu filho, tá? Ele é muito velho pra ser seu filho. Filho bacana, fala sério. O irmão. Tem Kel Freitas, que é minha esposa. Boa noite. Olha ela falando, a Fernanda, que ela tem 3 sinopses e 2 histórias em desenvolvimento. Daria uma série e que ela ama escrever aí, ó, Glaucia. Legal, Aí, ó, temos uma dramaturga. Isso é legal. Fernanda, chega pra perto, hein? Ué. Aí, ó, o cara aqui, ó.
Eu acho invejável a pessoa que Que a consegue gente criar poder uma história, criar um roteiro. Cara, E o Rodrigo Mendes, ele escreve muito bem. Rodrigo Né? também, Ele Rodrigo tem uma imaginação, cara. Ele começa a escrever, ele começa viajando. Ele tá fazendo com a gente no Alto de Natal, Paixão de Cristo. Nós chegamos a ter um grupo de teatro. Eu, o Rodrigo, o Márcio Ramos, a Laísa. Conhece a Laísa? Pô, a Laísa, na última gravação que a gente fez lá em Cambaíba, eu não fui o pai dela. Verdade. É. E tipo assim, ela tem uma cena que... O que tá acontecendo, Ricardo? Quando eu tô morrendo, cara, em Cambaíba. Ricardo, o que tá acontecendo? Foi tão engraçado. E o grito que ela deu, maluco. Rapaz, o grito que ela deu foi sinistro, maluco. O grito que ela deu foi sinistro. Ali, bicho, ali rola um pouquinho. Se você também não deixar emoção, fica mecânico. Verdade. É o interpretar e ler. Ler, você vai ler mecânico. Mas quando você põe aquilo e começa a dar vida... É outra história. É outra história. É outra coisa. Que é mais ou menos o seguinte, né, cara? Era um filme dentro do filme. Os caras iam gravar filme, mas coisas começavam a acontecer. Tipo assim, nossa, que maquiagem maneira que o Alessandro fez. Mas eu não maquiei o ator. Ele já todo ensanguentado. Então é aquele suspense, entendeu, cara? Foi muito legal. E o diretor pirava, né, cara? O argentino é Gustavo, né? É o Gustavo. Ele pirava, cara. Ele, rapaz, arregala o olho. Aí eu peguei essa mania de arregalar o olho. Entendeu? Não teve jeito. É a vivência. A vivência acaba. Mas o teatro tem isso, cara. É aquela preparação, entendeu? São meses, né, pra você chegar no resultado. É muito gostoso essa coisa, né? E depois vem o resultado e o mais gostoso são os ensaios. Né? Aqueles momentos. Agora, uma coisa, por exemplo, é muito legal quando o seu núcleo, tá? Ele fala a mesma linguagem. Verdade. Por exemplo, quando nós fizemos Assalariado, o meu núcleo, um tinha liberdade de trocar ideia. Uma coisa é trocar ideia com você, outra coisa é impor. Então a gente teve essa liberdade para chegar a um consenso e estou falando meu núcleo, né? E a gente conseguir dentro da proposta do que a gente queria, entendeu? Aí no todo ficou legal. Mas aí eu já tô falando na questão do meu núcleo, né? Porque a coisa tomou uma forma que desenvolveu legal, entendeu? E às vezes acontece também, quando a galera vai ensaiar, às vezes, assim, a maior parte do elenco tem uma facilidade, sei lá, de pegar o texto. Aí tem uma pessoa, às vezes, que tem mais dificuldade. Então, às vezes, não quer... Eu não digo nem perder tempo, né? Ir mais vezes, né? Aí o cara tem aquela solidariedade de acompanhar o tempo daquela pessoa. Isso aconteceu comigo na minha primeira sketch. Porque, tipo assim, eu comecei a fazer curso de teatro, caí lá dentro, não sabia nada. Só que eu conheci uma galera em paralelo, que eles já tinham uma vivência de teatro. Então, eles me chamaram pra fazer uma sketch do Nelson Rodrigues, cara. É o caso da A Viúva, Porém Honesta, que nós colocamos o caso da viúva, né? Pra não ficar o mesmo nome. E, tipo assim, eu tinha o segundo maior personagem. Eu era o pai da viúva. Logo de estreia. A viúva é a principal, eu fazia o pai. Então, aí eu lembro que teve um dia que eu me estressei, que ninguém queria ensaiar. Eu falei, gente, eu não tenho a facilidade de vocês. Entendeu? Eu preciso de ajuda, entendeu? Eu tô começando agora. Aí teve um dia que ninguém queria fazer nada, eu peguei, deitei no chão do Palácio da Cultura e fiquei lá lendo, igual um doido. Aí falaram, não, vamos... Aí mudaram algumas pessoas, aí o negócio andou. O ego do artista também é um negócio complicado. E eu com o meu temperamento muito tranquilo, né? Eu já comecei a deitar no chão, chutar as coisas. Aí o Pode negócio... contrariar, você sabe que o artista contrariado, ele é frustrado, tá? E daí, quem que apareceu? Paulo Vitor. Quando o Paulo Vitor entra, o negócio anda. Que ele assim, ele era sério, cara. Ele cobrava. Ele falava assim, Ricardo, você vai falar com raiva. Mas é uma raiva, entendeu? Tipo assim, ele falava muito pra mim, você quando tá atrasado, você não fica fazendo assim. Tá muito clichê. Então ele dava umas dicas muito legais, assim, cara. Entendeu? Eu aprendi muito com ele. Embora ele seja mais novo, né? Mas... E aí a gente foi fazer a peça e eu coloquei um terno, né, cara? Fiz um bigodinho tipo do Hitler mesmo. E eu assisti alguns filmes do Hitler até pra ter os movimentos.
aquela oratória dele, aquela forma de falar. Imponência. Aí o Biscoito falou, não, é isso mesmo, você vai construir seu personagem, o DNA, você que vai construir. E eu fui no Hitler, cara. E deu É certo. tudo inspiração. O pessoal gostou. Inclusive uns angolanos. Tiraram foto. Né? Sério, De repente cara. foi lá pra Cabo Verde, Bissau e vai embora. Quem né? sabe, né? Mas nessa época, cara, não tinha Não muito não essa tinha coisa essa de... da internet, Não, era essa coisa ainda- da globalização, não. Postar. Ainda foi aquela época que o pessoal filmava com filmadora, não tinha muita coisa de Se câmera. existe, o Não. arquivo tá guardado em algum armário. E É, aí tem que fazer a conversão depois também, né? eu só tenho mesmo fotos. Tá até no meu Face. Eu resgatei do Orkut. Cara, eu não tinha essas fotos. Aí teve uma época que eles liberaram o link. Foi. Aí eu consegui pegar, cara. Eu do resgatei Orkut. as fotos também no meu Orkut e o computador estragou, perdi as meu fotos Deus. antigas. Mas não dá pra resgatar num HD, não? Rapaz, eu posso tentar. O computador tá até lá em casa ainda. Tem uns caras que eles conseguem fazer uma recuperação física. Entendeu? E o Glaucier, né, que também é músico, ele trouxe um instrumento, né, que eu gostaria que ele mostrasse aí pra gente esse instrumento, falasse um pouco dele, desse uma tocadinha. Pegou mal isso aí. Deixa eu botar aqui, né? Porque aí... Ei. Bom, esse instrumento aqui foi um instrumento base, né, que eu usei para Santidade. A Santidade, né, é musicista, né? E ele lembra um pouco essa coisa mística, um instrumento meio étnico, né? Que é o berimbau, que é a versão reciclada do berimbau, tá? Isso aqui é um monocórdio. A afinação dele tá em ré. Isso quer dizer que só tem uma corda. Passou na aula de português. Mas isso quer dizer o Passou quê? por 5. Você disse que a afinação é em ré. Ele tá em ré. Ele anda pra trás? Não, pra frente também. Pro Ah, tá. Nossa. E se você, por exemplo, usar o cachixi, né, que é um instrumento, um acompanhamento. O cachixi, no caso, é igual a esse? Não. Não, o cachixi do que usa no berimbau capoeira, né? Ah, tá. E o dobrão também dá. Eu vou tentar puxar aqui mais ou menos a levada, ó. Tradicional, né? Uma das tradicionais. Então, o contratempo, né? E o efeito, ele faz com o dobrão e o contratempo com o cachixi. Só que ele é um instrumento de mesa, tá? Então tem uma versão dele que é maior. Pode fazer também com... Esse aqui eu usei a lata de ervilha, né? Milho. Ele dá um som, se eu botar uma menor, dá outro som. Se eu botar uma maior, dá outro som. Timbragem, tipo assim, vamos pensar em voz. Soprano, contralto, tenor e baixo. Então, quanto maior, mais grave é o som. Quanto menor, mais agudo. Isso é o princípio, né? Deixa eu botar pra cá pra fazer um... Acho que o som rola aí, né? Só. Tem uma acústica boa aqui também. Um sambinha. Bem interessante. Com uma corda só, em ré. Eita! Diferenciado. Então, ele é de mesa. O outro, no caso, ele fica em pé mesmo, como um birimbau, então? Toca ele em pé? Porque normalmente o capoeirista, né, instrumentista, ele usa... Ah, tá. Ele tem uma inclinaçãozinha. Isso, ele afirma, né, e toca esse aqui, porque geralmente dá pra você acompanhar, tipo, um instrumento harmônico, tipo um piano, um teclado, um violão. É um instrumento de percussão, né? Entendi. Entendeu? E você ensina música também, né, Glaucier? Sim. Tem projetos que eu trabalhei no... eu não sei se você tem acesso aí de um projeto que eu trabalhei lá em São Martim, né? Que eu fiz uma homenagem, a letra é minha, em parceria com o Marcelo Sampaio, fazendo uma homenagem aos sambistas de Campos. E 95% dos instrumentos de percussão foram reciclados. Ou seja, as únicas coisas que não eram era pandeiro, a meia-lua e o teclado.
O Teclado resto... fica difícil, né? Mas o restante, tudo, esse agogô, o tamborim, o surdo, entendeu? E você nunca pensou em, de repente, ser também um fabricante de instrumentos e comercializar? Não me passou, sinceramente, não me passou na ideia, não. Entendeu? Ué, eu acho que não tem nada de ruim. Poderia ter um preço, né? Mais acessível, né? Porque eu nem tenho assim noção de preço, né? Eu sei que instrumentos geralmente são caros, né? Mas por exemplo, como é que é o nome? O berimbau? O berimbau, por exemplo. Teria que fazer uma pesquisa, eu acho, de acordo com o berimbau, de repente, alguma coisa assim. E porque ser praticamente é todo reciclado, né? Então, mas aí você empregou a sua mão de obra. Sim. Então você. Que conheço pessoas, cara, que tipo assim, acham assim, quando eu faço alguma coisa como artesanato eu não posso vender. Eu acho que não tem nada a ver, cara. Eu acho que você lhe colocou sua mão de obra, o seu talento, e nada mais justo que receber por isso. Precificar. Eu gosto assim, tipo um projeto, você botar a garotada, né? Eu falo criança, e você pegar, trabalhar e fazer a coisa acontecer. Você gosta do processo mesmo. Entendi. Não. De fazer. Porque é legal, cara. Porque às vezes por exemplo, eu tô no teclado ali, né? Só que eu não gosto de tocar teclado como teclado. Eu gosto de tocar teclado como piano. Eu acho teclado como teclado muito. Tipo, você vai os caras tocam 500 músicas num ritmo só, né? Você fazer o samba, o swing aqui, o ataque na direita, o baixo aqui na esquerda, como o estilo que for. E esses instrumentos, eles serem agregados. Teve um projeto que eu trabalhei no mercado cultural que a gente apresentou, né, no Trianon, que uma das músicas que eu toquei, eu entrei, a pessoa entrou tocando o berimbau, eu trabalhei com a percussão reciclada, fazendo a suíte do pescador. Show de bola. Aí você fazia essa levada aqui, ó. Claro que foi em outro tom, né? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Aí, claro, a questão harmônica você ia fazendo o swing e a percussão ajudava. Nossa, deve ficar muito legal com a percussão também. Teve lance de fotos, as coisas todinho. Ele poderia ter esse som, né, de berimbau, remédio, que é a sonoridade baiana. Sim. Isso aí. O tricórdio, quando você ouve, você pensa que você está com uma tríade de tumbadora. Quando na realidade é um berimbau com 3. Dó, Mi e Sol. Quer dizer, o Dó é mais grave, o Mi é intermediário e o Sol é o menor. Então você tem, por exemplo, uma lata grande, que é o Dó, uma média, que é o Mi, e uma pequena, que vai fazer a vez do Sol. Então, quando você toca, os harmônicos, dá a impressão que você está ali com... Porque você não está tocando berimbau, você está tocando a tumbadora aqui. Entendeu? E aí, quando eu pensei na santidade disso aqui, porque é um instrumento étnico. E relembra aquela coisa da afro, que o meu personagem ele é afro, por causa do berimbau, ele é hindu. Aí rolou um hindu baiano, aí o português brasileiro, tá? Porque a gente fala português, a gente fala brasileiro. Brasileiro, a gente verdade. tem a base portuguesa, mas Brasil é a língua própria. Não, você vê um português falando quase que precisa de legendas. Se ele falar rápido, e o sentido de coisas também muda, né? E essa variação também, né? Porque você tem coisas que é estranho, para eles é normal. Verdade. Essa questão cultural é um negócio... Diferente. Bem diferente. É estilo próprio. Queria dar boa noite também a Gildo Henrique, que já esteve aqui 2 vezes conosco. Gildo, tô com saudade de você, hein? Aparece aqui mais vezes. E tem a questão da cor também, né, cara? Que é essa questão de ser dourado, né? Santidade, né? E na peça eu tô todo... Né, quando a gente fez tal, aí Guilherme falou, não, vamos fazer uma coisa assim, tipo amarelo açafrão.
Aí você imagina, eu tava... Açafrão. Cabelo branco, né? Assim, grisalhado. Aí não precisou pintar. Não. Aí pintei o amarelo açafrão, todo amarelo. E com a saia rosa, que achei legal pra quebrar o tabu, que homem não usa rosa, Verdade. palhaçada, hein? Nem saia, né? Entendeu? E eu achei, eu me diverti, cara. Eu gostei, o grupo, né? Tanto o Alessandro, que faz a travesti, a Thay, né? Que faz a prostituta, o Curiô, né? E a Santa Ronas, que fizeram, né, comigo. A gente sentava, trocava ideia e foi bacana, bicho. Eu curti, eu acredito que eles também curtiram. Então, E então essa esse coisa trabalho também. o quê? São várias esquetes, no caso? O Assalariado foi vários esquetes. E tem alguma É por- chance de voltar? Eu não sei, porque agora... Se eu falar como diretor, eu não vou te dizer ao certo, né? Eu tô falando aqui como ator. Mas, Rapaz, de isso repente- daria um curta, talvez até um longa legal, né, cara? Que aí vai ficar guardado, a gente pode sempre assistir. Mas é legal, pra depois entrar em contato pra poder, né? Quem sabe, né? A gente... Faça o registro. Colocar o Wellington Cardoso no meio e tal. Eu gostei muito quando você falou comigo essa coisa, né, de Rua Barão de Amazonas, cara. Eu achei, cara, muito maneiro É isso. porque é cara. a realidade. A realidade, né? cara, o nosso cotidiano, Não entendeu? adianta você fantasiar uma coisa que não é. Você tem que jogar a realidade. Aquela questão na segunda opção de prostituta, né, da Barão. Cara, tem foi genial, cara, na Barão de Amazonas. Tem uma coisa que eu acho legal no Freire, é o seguinte. Não adianta eu querer saber lá de fora, estudar lá de fora, se eu não sei da minha cidade. Verdade. Aí eu vou aprender que, por exemplo, legal, cultura universal, da Torre Eiffel, da Estátua da Liberdade, mas tudo legal. Mas, de repente, eu sei do chafariz. Verdade. eu O sei Farol de São Tomé? Do Farol. Eu sei de uma determinada igreja, Verdade. seja ela qual for, um monumento. Entendeu? Tem umas coisas assim, posso até estar falando de forma ignorante. Né? É, aquela Mas questão uma de realidade dentro pra que- fora, cara. Você Então, conhecer a sua casa. se eu não conheço a minha casa, eu vou querer casa. Conhecer o mundo. Pra... É aquela coisa, você falar da casa do outro, mas quando chega pra falar da sua casa, Você não você tem- não fica tem cheio de base. dúvida, entendeu? Porque quando você garante o que você faz, você garante e você faz. Você não tem medo, não. É o famoso, quem sabe faz ao vivo é a cores. Exatamente. Já dizia o nosso saudoso, fera aí, não. meu. Ele tá vivo ainda. Grande Faustão. Vida longa, Faustão. Entendeu? Então não adianta eu querer chegar meio assim, né? Querer tirar onda quando eu mesmo sei de mim. Verdade. Entendeu? É um negócio meio. Sem coerência. Sem coerência, cara. Infelizmente, chegamos aí ao final de Pô, mais tá um tão maneiro, podcast. cara. Poxa, agora que tá ficando gostosinho. Porque você vai cutucando aqui, cutuca ali, daqui a rapaz. pouco. Passou rápido, cada vez Mas mais eu rápido. aproveito o momento para convidar, né? Isso. As pessoas, né, que estão assistindo, para ficar antenada, né? Porque ano que vem coisa boa aí. Tá? Fica de olho, ó, Glaucier Arli. Ele está lá no Instagram, no Facebook. Procura e assiste aí a Casa do Capeta, o link é bem legal. Vocês vão gostar. Vou assistir. Meu. É bem legal, cara. Você não vai conseguir nem dormir. Vou assistir amanhã. É melhor assistir de dia, entendeu? Tomar um remedinho pro coração. Márcio, né? Márcio falou comigo que quando ele levou praticamente 15 dias para dormir, que a imagem tava Márcio é uma figura, nele, gravada. no subconsciente. Cara, eu tava tão cansado da gravação que eu bati na cama, apaguei. Tive nem tempo de pensar, né? Mas é legal as pessoas ficarem assim, antenadas, porque ano que vem coisa boa aí. Cultura campista. O processo de criação, né, lá do museu. E a gente tá com trabalhos aí na direção, né, do Guilherme. E uma dica também, né? Visite sempre o Museu Histórico lá do centro, que sempre tem novidade. A Graziella não dá mole, não. Ela tá sempre inventando alguma coisa. Porque a gente tem uma forma errada de achar que o museu só tem coisa velha. Não, lá a Graziella é super criativa. E ela fera demais. ela gosta, Ela vive por Ela isso. ama. É aquele negócio, Admiro fazer o muito que a Grazi. gosta, você faz diferente. Verdade.
E aí, o último Goitacast de 2022, calma. 23 em tem mais, 2023, a gente tá aí, né? Aproveitar, né, para desejar um 2023 cheio de energias positivas, né? Pular um Todos ondinhas. nós. Isso. Não pode... Vamos seguir o... E Protocolo. que seja bom para todo mundo, né? Em todos os sentidos. Se Amém. Deus quiser. Né? Eu acho bacana aqui o programa que você não se limita a só um segmento. Você dá oportunidade a todos os segmentos. É arte, saúde, comércio, saúde, pluralidade de religião. ideias. É legal. Anões. Essa Beleza. Os anões. Tem também anões. E é bacana, bicho. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu que agradeço. E é isso. Valeu. Feliz 2023. Uhul!